Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos aqui no Instagram para o dia 6 da semana, o Código Invisível do Sucesso. Se você chegou até aqui, parabéns, você é uma pessoa que está com certeza comprometida no seu crescimento profissional e financeiro. E o processo de crescimento é sobre isso, fazer o que precisa ser feito, ajustar o que precisa ser ajustado e o autoconhecimento. É o que eu sempre falo por aqui, o sucesso é a mulher que você se torna. Se você não sabe quem você é e você não sabe quem você precisa se tornar para alcançar o que você deseja, você realmente não vai alcançar. Então, parabéns para você que está aqui hoje, 7h40 da manhã comigo, e parabéns para você que acompanhou a semana inteira. Tenho certeza que o seu salto no crescimento vai ser grandioso. Antes da gente começar essa live, eu quero pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem essa live com mais pessoas. Você vai levar esse conteúdo para mais pessoas poderão fazer esse crescimento profissional e financeiro, porque essa semana está sensacional. É uma semana riquíssima de muito autoconhecimento que eu estou entregando para vocês crescerem profissional e financeiramente falando. Então, por que não contribuir com a vida de outras pessoas também? E essa interação também contribui comigo. É uma ajuda que você dá para o meu perfil continuar crescendo, para que meu perfil se torne cada vez mais conhecido e para que vocês possibilitem que eu esteja aqui mais vezes trazendo mais esse tipo de conteúdo. Porque para eu estar aqui exige tempo, exige dedicação, exige equipamentos. Então, quanto mais pessoas assistirem, mais retorno eu vou ter. E o retorno é essa interação que eu estou pedindo para vocês. Então, gente, vamos começar logo. Estou aqui esperando vocês curtirem, comentarem, compartilharem com outras pessoas. E aproveitem também e já peguem papel e caneta, porque hoje é o nosso último dia. E eu vou falar para vocês, eu demorei muito para vir falar sobre os traços de caráter. Os traços de caráter é uma ferramenta que eu uso há muito tempo. Só que eu nunca tinha trazido para falar abertamente sobre isso. E eu vou falar para vocês que foi uma semana muito gostosa, foi uma semana sensacional para mim. Vou sentir falta de falar mais sobre isso, quem sabe, não é mesmo? Eu não repita essa dose para aprofundar um pouco mais esse conhecimento com vocês. Mas, se você chegou aqui agora e não sabe quem eu sou a Adriele Eloá, eu sou mentora sistêmica, consteladora familiar, e o meu papel aqui é guiar mulheres para se transformarem em mulheres respeitadas, valorizadas e bem pagas. E você está na semana O Código Invisível do Sucesso. Quem acompanhou desde o início já está acostumado com os recadinhos básicos que eu vou dar aqui para vocês. Mas é importante que eu sempre fale, principalmente num assunto muito importante como é os traços de caráter. Mas o primeiro recadinho é: eu faço transmissão ao vivo em 2 plataformas diferentes. Então eu tenho aqui comigo 2 câmeras. Às vezes eu vou ficar de lado para alguém para poder ficar de frente para outra câmera. Então ao longo das lives eu vou ficar intercalando entre uma câmera e outra, mas tá tudo bem. Logo eu volto a ficar de frente para você e tá tudo certo. Sobre os traços de caráter. Gente, o que eu tô trazendo aqui para vocês é assim, ó, o básico a respeito desse assunto. Esse assunto, ele é complexo, ele é profundo, exige muita análise. Então, assim, o que eu estou trazendo para vocês é uma parte bem mastigada, bem básica mesmo, para que vocês possam se reconhecer. Então, é para autoconhecimento. Não peguem essas informações e comecem a analisar pessoas próximas de vocês. O seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu companheiro de trabalho. Não, é para autoconhecimento, é para vocês se identificarem, é para vocês entenderem o que é que está bloqueando o sucesso profissional e financeiro de vocês, e entender o que é que vocês têm, que poderiam desbloquear, alavancar esse sucesso profissional. Combinado? Outra coisa, tem tudo a ver também com o feedback que eu já recebi de uma seguidora a respeito das análises de traços de caráter. Eu sei que tem muitas pessoas aí nas redes sociais que fazem análise, vendem essa análise e elas te entregam essa análise de traço de caráter através de porcentagem. Então você faz essa análise e você recebe de rigidez, 23% de oralidade. Gente, não existe essa porcentagem. Não existe. Se você já recebeu uma análise em que você foi
analisado e voltou com o resultado com porcentagens, ou se você fielmente acredita nisso, assiste as outras lives desde o início, desde o dia 1, que lá eu explico o que é o traço de caráter, como ele é formado, por que ele impacta na vida profissional e financeira. E acompanha todos os outros dias que você vai entender o porquê. Essa seguidora, ela veio me contar que ela fez essa análise com uma outra pessoa e ela recebeu o resultado em porcentagem. Ela recebeu que ela é tantos por cento ali oral. E ela começou a explicar que assistiu a minha live sobre a oralidade. Ali eu expliquei que não existe essa questão de porcentagem. Expliquei o porquê. Ela falou, realmente faz sentido. Então, assim, ó, se você recebeu essa porcentagem, assista desde o início. Mas assista de mente aberta. Que assim como fez sentido para ela, que também recebeu nessa porcentagem, vai fazer sentido para você também. Porque não tem como chegar para você e falar que você é tantos por cento oral, tantos por cento rígido, é a mesma coisa que você ir no psiquiatra e o psiquiatra te falar que você é 33% depressivo, 23% ansioso, 13% esquizofrênico. Seria a mesma coisa. Porque o traço de caráter, ele é dinâmico. Primeiro, por quê? Porque nós temos todos os traços de caráter. Só que, em algum aspecto, um é mais predominante do que o outro. Só que, em alguma questão, está predominante um traço de caráter, em outra questão está predominante outro traço de caráter. Eu, por exemplo, tenho uma rigidez muito predominante em muitas coisas. Só que em outras coisas eu sou masoquista predominante, em outras eu fui oral predominante. Qual é a ideia aqui? É você entender que você flui entre todos os traços de caráter. E se você está me acompanhando desde o início, você já entendeu que um traço de caráter pode se mesclar com o outro. Porque o traço de caráter, ele se forma no desenvolvimento neuropsíquico motor da criança. E cada etapa desse desenvolvimento é onde nasce um traço de caráter. Só que, por exemplo, o traço de caráter esquizoide, ele encerra mais ou menos uma semana após o nascimento da criança. O traço de caráter oral, ele inicia mais ou menos uma semana após o nascimento da criança. Percebe que pode haver essa mescla? Então, como é que eu posso te dizer que você é 30% um, 30% o outro, sendo que você pode estar mesclado entre um e outro? E o ideal do traço de caráter é que você aprenda a identificar as suas dores, trate as suas dores, para que você aprenda a usar o recurso de cada um deles. Quanto mais recurso dos traços de caráter você usar, mais completo você se torna. Por exemplo, eu estou aqui com vocês falando abertamente, verbalizando, explicando de maneira clara o que é o traço de caráter. Eu preciso muito do recurso oral para fazer isso. Só que para montar a semana o Código Invisível do Sucesso, criar um nome, montar como é que eu formaria essa explicação, como é que eu dividiria esses dias, eu precisei usar muito o recurso do esquizoide, a criatividade, para eu estar na frente das câmeras, falando abertamente, com segurança, com propriedade. É o meu traço rígido no recurso. Então, quanto mais recurso você usa dos traços de caráter, mais completo você se torna, melhor os seus resultados. Se você se fixar em 30% alguma coisa, você vai ficar fechado, você vai ficar rígido. Que tem muito a ver com a dinâmica do rígido hoje. Você vai ficar muito rígido, você não vai conseguir fluir, você se tranca. Então, traço de caráter não é destino, traço de caráter não é imutável, traço de caráter não é fechado. Ele é dinâmico. Combinado, gente? Se você já acompanhou todas as outras lives, você já entendeu que o traço de caráter, ele surge baseado no recurso que aquela criança tem naquela etapa da vida para lidar com uma dor, para lidar com uma frustração, para lidar com um trauma. O que isso significa? Significa que dentro do
7 meses, você tem recursos para pedir comida, porque você chora, mas você não tem recursos para ir buscar essa comida. Então você usa o quê? O choro. Gente, não sei se vocês estão ouvindo, mas soou um alarme aqui, né? Tudo pode acontecer hoje de manhã. De novo, ó. Me avisa se está atrapalhando a live, gente. Se vocês têm ali 7, 8 anos de idade, não, um pouco antes, vou usar um pouco antes para ficar dentro da formação. Se você tem uns 6 anos de idade, você tem recursos para chorar, para pedir, para ir atrás, caso você queira comida. Então, cada etapa você reage de uma maneira diferente baseado no que você tem. Por isso que a cada etapa do desenvolvimento neuropsíquico motor da criança é um traço de caráter diferente, a sua maneira de sentir é diferente, a maneira de pensar é diferente, o corpo também é diferente, porque mexe com a musculatura também. E o rígido, ele é um traço de caráter que nasce ali no finalzinho já do... Ele é o processo final do desenvolvimento neuropsíquico motor. Ou seja, é o processo final do desenvolvimento da maneira de como sentir, como pensar e como agir. É um traço de caráter que nasce mais ou menos entre 3 anos e meio até os 5, 6, 7 anos no máximo, tá? E como é que ele nasce? Ele nasce da triangulação. Palavra-chave aqui já, triangulação. Porque nessa fase de 3 anos e meio, 4, 5, 6, 7, é onde a criança começa a aprender que existe um outro. E esse outro é o pai, na grande maioria das vezes é o pai. Porque perceba que quando a gente foi falando dos traços, a gente foi falando de uma dinâmica onde a criança tá numa relação de simbiose com a mãe, aí ela vai aprendendo a se soltar da mãe, ela começa a entender que existe ela e existe a mãe, não é algo grudado. Aí chega aqui nos 3 anos e meio, ele começa a entender a diferença entre ele e a mãe, não só perceber que há uma diferença, mas entender a diferença. E também começa a olhar que há uma outra pessoa nessa relação, já não é mais eu e minha mãe. É eu, meu pai e minha mãe. E aí, se a dinâmica ela não é muito saudável entre o casal, esse filho ele acaba ficando no meio do casal. Então, assim, ó, qual é a percepção de diferença que ele começa a ter no corpo físico? Se ele é um menino, por exemplo, ele começa a olhar para a mãe e começa a perceber que o corpo dele é diferente da mãe. Se é uma menina e ela começa a olhar o corpo do pai, ela começa a perceber que o corpo dela é diferente do pai. É onde ela começa a perceber com outras crianças na escolinha que existem coisas de menino, existem coisas de menina, que corpo de menina é corpo de menina é diferente. Então ele começa a perceber o diferente nesse sentido. E aí dentro de casa, na relação com os pais, se esse casal não está saudável, não está bem, essa criança é colocada entre o casal. Então começa a criar ali uma dinâmica de competição. Por exemplo, vou usar o meu caso, tá? Eu sou uma mulher, fica mais fácil de falar. Essa menina, essa criança, ela é colocada entre os pais. E aí ela começa a entender que o meu pai, ele gosta da minha mãe. Só que se eu vir a filhinha do papai, o que é a filhinha do papai? Nossa, você é perfeita, você é melhor em tudo, você é boa nisso, você é boa naquele outro, porque a sua mãe nisso, a sua mãe aquele outro, blá, 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 blá. E começa a gravar a informação de que se eu for igual à minha mãe, eu não vou ser boa, porque o meu pai tá reclamando da minha mãe. Para eu ser boa pro meu pai, então eu preciso ser diferente dela. Para eu ser boa pro meu pai, eu preciso continuar sendo a perfeita, a maravilhosa. Então, continuar sendo aquilo que ele gosta, aquilo que ele deseja, aquilo que ele almeja, aquilo que ele está sempre elogiando. Ou seja, é uma mulher formada pelo masculino, pela visão de perfeição dele.
E quanto mais eu tento, então, ser diferente da minha mãe, mais eu me comparo a ela no sentido de não posso ser igual a ela. Eu preciso ser melhor do que ela. Se essa mãe também está numa característica disfuncional, ela começa a competir com essa filha também pela atenção do pai. E aí começa essa relação de competição entre o feminino, né? Entre a criança, a menina e a mulher. E começa uma relação de busca por ser perfeita para o outro, para agradar o meu pai. Só que no final do dia, eu sendo a perfeitinha do papai, ainda não foi o suficiente. Porque no final do dia eu fui dormir sozinha e ele e a mamãe foram dormir juntos. Ou eu fiquei sozinha e ele e a mamãe saíram. Ou a mamãe recebeu mais atenção do que eu naquele dia. Aí no dia seguinte eu preciso ser melhor então, para ter essa atenção. Então é uma dinâmica de triangulação onde a criança é inserida entre o casal. E de novo, né? É uma relação doentia entre os adultos que reflete na criança. Quando o casal não está bem entre si e a criança é colocada entre eles, já demonstra ali que esse casal já não está muito unido. Não está unido como casal e também não está unido como pais dessa criança. Porque essa triangulação, ela sempre tem essa conotação pejorativa do outro. Então, se é uma mãe de um menino, essa mãe de um menino vai começar sempre a diminuir aquele pai. Porque o seu pai é isso, porque o seu pai é aquele outro, porque o seu pai só me faz sofrer, não seja igual ao seu pai. E aí ele começa a entender que, opa, para minha mãe não sofrer e eu ser perfeito, eu preciso fazer o que ela diz que é certo, eu não posso ser igual ao meu pai. Então é um masculino formado pela visão do feminino. Quando é um pai e uma filha, é a mesma coisa, porque a sua mãe é isso, a sua mãe é aquele outro, porque a sua mãe não presta, porque a sua mãe não faz isso, e você é maravilhosa, e você é perfeita, e você é isso, e ainda começa a entender que precisa ser diferente da mãe, e precisa fazer exatamente aquilo que agrada ao pai. Então, essa criança, ela vai nascer, ela vai se desenvolver nessa dinâmica de triangulação e perfeição. Na fase adulta, vai se transformar numa pessoa acostumada com a triangulação. Vai se acostumar a viver relações triangulares. Ou é ela que está sempre traída, ou ela vai sempre trair. Porque envolve aqui Gente, são detalhes que não dá pra entrar, tá? É muito detalhe. Falar abertamente sobre isso pode trazer alguns gatilhos para algumas pessoas. E eu não posso tratar essa pessoa depois disso, então seria muita irresponsabilidade, tá? Então aqui, ó, eu vou só passar pelo básico do rígido mesmo, tá? Detalhe, né? A gente vai fazer o sorteio de análise de caráter. Então, se você não for sorteada, venha conversar comigo, a gente faz a tua análise e ali após a análise, se pegar em algum gatilho, que vai provavelmente pegar, né? A gente trabalha nessa dor também. Eu só não posso explanar aqui muitas coisas, acabar pegando em gatilho de alguém e deixar essa pessoa agir sozinha com isso. Mas enfim, é uma pessoa que ela vai estar sempre envolvida em triangulação. Então, ou ela está sempre traída, ou ela quem sempre trai. Ela vai estar numa triangulação no trabalho também, então ela vai estar sempre em segundo lugar, porque sempre tem alguém melhor. Sabe, aquela triangulação de que o chefe, eu e uma outra pessoa. Esse chefe aqui, ele tá sempre, opa, você tá vendo que tal pessoa conseguiu tal resultado, e você, o que você fez? E aí você vai estar sempre nessa triangulação, porque você se acostumou. E vai estar sempre numa competição. Eu preciso ser melhor que o outro. Eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso ser mais do que o outro. Por quê? Porque assim eu sou escolhida. Porque assim eu sou perfeita. Então é uma busca pelo perfeccionismo. Quando esse rígido tá na dor, ele vai estar sempre tentando mostrar que ele é bom. E isso vai se tornar cansativo, né? Você tá tendo ali constantemente fazendo, sendo perfeito, para provar o seu valor. Só que a gente sabe que ninguém é perfeito, não é mesmo? O rígido,
Por mais que ele tente ser perfeito, ele não vai conseguir ser perfeito. Ele vai ser assim, ó, extraordinário em tudo que ele se propõe a fazer. Ele vai ser, assim, ó, excelente em tudo que ele se propõe a fazer. Mas ele não vai ser perfeito. E quando ele encara isso de uma outra pessoa, opa, uma outra pessoa, apesar de eu ter sido extraordinário, uma outra pessoa foi melhor do que eu, ele vai começar a se comparar. E essa busca pelo perfeccionismo pode paralisar ele. Porque ele começa a se comparar, ele começa a perceber que não foi o melhor, ele não consegue entender os próprios resultados. Porque a busca pelo perfeccionismo não é pelos próprios resultados, é para provar para o outro que ele é o melhor. É para provar para o outro que não existe ninguém melhor do que ele. É para ele provar que ele é perfeito nisso. E assim ele ser escolhido o tempo todo. Porque na cabeça dele há sempre uma dinâmica de competição. Há sempre uma dinâmica de triangulação. Vocês estão ouvindo, gente, o alarme de novo? Até parei de falar um pouquinho. De novo. Depois eu vou ouvir a gravação para ver se vocês conseguem ouvir. Mas voltando. Então, é um traço de caráter que ele tem a tendência a fazer. Ele não procrastina como o esquizoide, ele não desiste por insegurança como o oral, ele não manipula como o psicopata para que outras pessoas façam, enfim, não, ele faz. E ele faz com maestria. Só que quando ele começa a se deparar com outra pessoa fazendo melhor do que ele e ele não conseguindo ser perfeito, é onde ele começa a... Ele entra em tilt, né? Como assim eu não sou perfeito? Aí eu preciso me aprimorar mais, e aí eu estudo mais, eu me dedico mais. E aí chega um momento que ele não consegue fazer por conta da busca do perfeccionismo. Quer ver ele se dedicar, assim, ó, o máximo, dar tudo de si para alcançar um resultado e ele vê uma outra pessoa tendo um resultado melhor do que o dele sem se esforçar. Isso, assim, é uma tortura para um rígido. Então, às vezes, ele sabota o seu próprio sucesso profissional e financeiro tentando ser perfeito, porque ele precisa ser perfeito para o outro. Então, é um traço de caráter que ele não vai conseguir, por exemplo, trabalhar em equipe se ele está preso na dor. Porque ele não vai conseguir delegar, por exemplo, porque eu sou perfeito, ninguém faz melhor do que eu, então deixa que eu faço. Ou ele não vai conseguir delegar porque ele tem uma grande ideia, a ideia é brilhante, só que se ele delega essa ideia para uma outra pessoa, ele tem medo que essa outra pessoa roube a ideia dele. Ou que essa pessoa receba as parabenizações, receba as bonificações no lugar dele, porque a ideia foi dele. Então, ele precisa ser reconhecido. Imagina eu criar essa ideia, eu fazer tudo isso, fazer outra pessoa executar e a outra pessoa ser reconhecida. Então, vai ter muita dificuldade em trabalhar em equipe. E muitas vezes, e eu tô falando isso dentro de uma empresa, né? Mas se você é uma empreendedora, por exemplo, muitas vezes você vai fechar o seu potencial, porque se você tem uma grande ideia, você tem medo de colocar ela para fora por medo de outra pessoa usar essa ideia. Então você guarda para o momento certo. O momento certo eu vou usar essa ideia. Quando eu estiver perfeita, eu vou usar essa ideia. Outra coisa, o rígido. Gente, rígido. Assim, ó. É o lema. Rigidez é o lema do rígido. Diz tudo. Então, tem uma grande rigidez cognitiva. O que significa? Na dor, ele é muito teimoso. Ele não dá braço a torcer que ele errou. Ele não dá braço a torcer que ele precisa de ajuda. Ele não dá braço a torcer que não tem como ser melhor daquele jeito. Ele não dá o braço a torcer de que, pronto, entendi que desse jeito não dá certo, eu preciso mudar o meu modus operandi, eu preciso de uma ideia nova. Não. Ele vai ter uma grande dificuldade de mudar os planos. Por quê? Como ele tende a ser perfeito,
ele vai treinando até se tornar excelente naquilo. Lembra que eu falei pra vocês? Tudo que o rígido se propõe a fazer, ele vai ser excelente. Então, ele é excelente naquilo de tanto que ele já fez. Se ele precisa mudar, ele precisa começar do zero. E ele vai começar sem ser excelente. E isso é uma tortura pro rígido, porque ele precisa ser perfeito. Então, mudar os planos, mudar de ideia, tira essa segurança que ele tem sobre ele mesmo por estar perfeito. Ele só se sente seguro quando está perfeito. Então, ele vai ter muita dificuldade de mudar os planos, muita dificuldade em aceitar novas ideias. E isso mantém ele estagnado. Porque a gente sabe, o mercado de trabalho evolui. Se você quer se destacar, você precisa inovar. E isso eu falo tanto sobre empreendedores, quanto pro mundo corporativo, pro CLT mesmo. Quantas mudanças precisa haver em cargos, né? Quantas mudanças de operações precisam haver para continuar o crescimento. E o rígido, ele trava por conta dessa rigidez. Eu sou perfeito nisso, fazendo assim. Se mudar, meu Deus, eu já não vou ser mais perfeito. E aí vai começar de novo aquela batalha, aquela corrida, né? Daí todo mundo começa do ponto zero, que mudou para todo mundo. Mas aí ele tem que se destacar de algum jeito. Então ele volta a se cobrar a perfeição, a perfeição, a perfeição. Então ele volta a se exigir muito. Então ele é muito exigente com ele mesmo. Pra quê? Pra que outras pessoas não desenvolvam mais rápido que ele. Pra que outras pessoas não desenvolvam melhor do que ele. E como ele é excelente em tudo que ele se propõe a fazer, ele de fato tem uma excelência. Só que a gente precisa entender que nós temos a nossa facilidade em certas coisas, em outras nem tanto. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com números enorme. E assim, nem é só sobre cálculo. É sobre gravar números também. Eu tenho uma dificuldade enorme em gravar números. Gravar data de nascimento, gravar número de telefone. Até hoje eu não gravei o número do meu RG. Então, eu tenho muito essa dificuldade com números. Lá atrás, isso foi muito a minha dor. Porque daí eu não era boa o suficiente, eu era chamada de burra. E isso me mostrava que eu não era perfeita. E isso causou uma dor tremenda no meu rígido, porque eu não estava sendo boa o suficiente. Aí eu fiz o quê? Tentei compensar em outras coisas. Então eu me doei, assim, em outras coisas tremenda. Me cansou, me trouxe exaustão, me trouxe burnout, me trouxe frustração, me trouxe baixa autoestima. Enfim, então essa busca pela excelência, pela perfeição do rígido, principalmente naquilo que ele não tem tanta facilidade, causa um desgaste enorme. Porque ele vai ver outra pessoa tendo reconhecimento com facilidade e ele não tendo. Por quê? Porque ele precisa provar para o outro essa excelência e não para ele. Quando o rígido está na dor, é onde tudo muda. Eu sei que eu sou suspeita em falar, mas eu vou ter que puxar um pouco a sardinha aqui pro rígido no recurso. Quando o rígido sai da dor, cura essa dor do perfeccionismo, esse rígido ele se transforma num ser humano assim excepcional, de verdade, porque como eu falei, né? Tudo que ele se propõe a fazer, ele faz com excelência. Então é uma certeza de que vai ficar bom, que vai acontecer, porque vai dar o seu melhor. E ele já começa a fazer com essa certeza. Então ele tem uma confiança muito grande nele. Ele tem uma confiança de que vai ficar bom. Porque como ele saiu da dor, ele não precisa mais provar a perfeição para ninguém, ele já entendeu que ele é bom naquilo que ele se propõe a fazer. Porque ele se torna alguém melhor. Então já não é mais a busca para a perfeição, para provar para o outro, e sim uma busca de autodesenvolvimento. Então, por que é que tudo que ele faz com excelência? Porque ele aproveita aquele momento para aprender, para se desenvolver. Então ele está o tempo todo se desenvolvendo. Por ele, pelo crescimento dele. Então é um ser humano que está sempre crescendo, sempre se desenvolvendo, e ele entende que o crescimento nem sempre é externo, muitas vezes é interno, e ele fica em paz com isso, porque já não é mais para competir com o outro, é para ele chegar aonde ele deseja chegar, sem competição, sem perfeição, e é uma certeza que ele vai chegar. Às vezes ele dá assim uma surtada,
Por quê? Porque ele é muito impaciente. O rígido, ele é muito impaciente. Porque ele é um tanto desconectado dos seus sentimentos. Não como o esquizoide. O esquizoide, ele não sente, né? Ele se desconecta do sentir. O rígido, ele se blinda. Ele é como se aqui tá o meu sentimento. Ele coloca uma blindagem ao redor desse sentimento para que esse sentimento não seja vivenciado. Porque aqui eu preciso ser racional. Se é isso, então é isso. É pra fazer isso, então eu vou fazer isso. É pra ser assim, então vai ser assim. E como muitas coisas precisam ser sentidas para a gente perceber que está evoluindo, para ter essa percepção de evolução, às vezes o rígido entra numa impaciência, que não era para ser assim, então por que não está acontecendo? Então ele tem de ser muito impaciente, só que ele sabe que se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. E se ele falou que vai acontecer, que ele vai fazer, ele sabe que vai ser bom. Porque ele, no recurso, já entendeu que ele é bom naquilo que ele se propõe a fazer. Então, assim, ó, é um traço de caráter que vai manifestar muitas coisas. Porque ele vai fazer o que precisa ser feito. Ele não vai ficar postergando, ele não vai ficar ali se lamuriando, não, ele vai fazer. E quando ele faz, ele sente um prazer no sentido de crescimento, de bem feito. O prazer, ele também está muito envolvido no traço de caráter rígido, mas não dá para entrar nesses detalhes aqui. Então, assim, ele vai sentir esse prazer da realização, ele vai se sentir realizado. Aqui em casa, volta e meia, eu brinco com meu filho, porque nós somos extremos opostos, né? Eu tenho muito predominante o rígido e ele tem muito predominante o esquizoide em algumas questões, né? Então, ele, por exemplo, ele não busca ser o centro das atenções. Ele não gosta muito. Eu não vejo a hora de o palco chegar até mim. Eu busco pelo palco. Então, volta e meia eu falo, gente, mas eu preciso me esforçar, né? Pra fingir que é difícil ser maravilhosa como eu sou. É difícil, eu preciso me esforçar pra... Preciso fingir que eu estou me esforçando pra estar aqui falando pras pessoas na live. Volta e meia ele dá uma risada por conta da live que eu falei essa semana. Que, eu preciso trazer o meu traço de caráter rígido aqui pra vocês. Ele falou pra mim, mãe, como se fosse muito difícil, né? E aí eu brinquei com ele, não, é que eu preciso fingir, né, que é difícil ser maravilhosa que sou. Então, essa é a energia do rígido, no recurso. Eu sei que eu sou bom. E pra mim basta. Eu não preciso ser melhor que o outro, porque eu não estou competindo. Eu preciso ser boa. Saber que eu sou boa. Então, assim, ó, é um traço de caráter que vai manifestar. Vai. Mas, quando ele está preso na dor, por que é que ele não manifesta? Porque ele está tentando provar que ele é bom. No recurso, ele já sabe que ele é bom. E ele só coloca isso pra fora. Outra coisa, o traço de caráter rígido, ele é um traço de caráter... Gente, vou tomar uma água. Como ele é rígido, ele é muito rígido nos seus ideais. Ele é muito rígido nos seus valores. Ele é muito rígido na sua ética. Então, assim, ó, enquanto na dor, o rígido, ele não consegue aceitar novas ideias, ele não consegue aceitar que tá dando errado, ele não consegue aceitar que ele precisa buscar ajuda, o rígido, ele não aceita desistir do ideal dele, não aceita desistir do objetivo dele, não aceita desistir do que ele entende por ética. Então, é um traço de caráter persistente. Se ele acredita, se é o que ele tem firme na mente dele, ele vai. Ele deixa de ser teimoso e passa a ser persistente. E além dessa persistência, ele é um traço de caráter que vai ser muito leal. É um traço de caráter que, assim, vocês podem confiar muito, porque ele é muito preso aos seus... A sua moral, ele é muito preso nos seus valores, ele é muito preso na sua ética. Então, ele tende a ser um traço de caráter que facilmente você consegue confiar e você pode confiar. Porque se ele falou que
É isso? É isso. Porque ele é uma rigidez cognitiva. Perceba, a rigidez cognitiva, ela existe tanto na dor quanto no recurso. Só que no recurso, ele usa essa rigidez cognitiva de maneira benéfica para ser persistente, para ser firme nos seus valores. Por exemplo, a gente sabe, né, que em alguns casos existem ali o suborno. Uma pessoa que passa por cima dos seus valores por dinheiro. O rígido, se ele tem como valor a ética, a honestidade, ele é firme nisso. Então, assim, ó, é um traço de caráter que vai te levar muito longe. Vai, porque ele vai fazer você ir. Ele vai fazer você fazer o que precisa ser feito. Ele vai ser persistente. Enquanto outros traços de caráter tendem a desistir em algumas coisas por ser muito difícil, por precisar aprender algo novo, o rígido no recurso, ele vai gostar de aprender algo novo, porque é a oportunidade de me tornar melhor em mais alguma coisa. Não é, meu Deus, eu preciso ser melhor nisso para me provar. Não, eu vou me desenvolver e vou me tornar alguém melhor. E é um traço de caráter firme nos seus ideais. Então, se você acredita que o sucesso para você é isso, você vai atrás desse sucesso. O meu ideal: amor, sucesso e dinheiro. Estava conversando sobre isso com uma cliente ontem. Para mim, não existe sucesso se eu fizer dinheiro sem amor. Então, esse é a minha rigidez cognitiva, a minha firmeza de sucesso. E eu tô certa desse ideal. Estou certa. E é ele que me baseia. É ele que me direciona. Então, o rígido, ele vai estar muito firme no que ele quer, no que ele pensa, no que ele acredita, nos valores dele. Então, se o rígido, no recurso, na dor, o rígido tem muitos problemas com relacionamento. Se o rígido, ele tá no recurso, ele vai conseguir construir relações maravilhosas. Não só relações de relacionamento amoroso, mas de amizade, de parcerias, de sociedade. Por quê? Ele é firme no ideal dele. Então, se ele dá a palavra para aquela pessoa ela pode ter certeza que ele vai cumprir essa palavra. E mais, se ele vê a outra pessoa descumprindo a palavra, se ele vê a outra pessoa descumprindo os valores, aqui já não existe, ele corta esse laço. Então, por exemplo, dentro de empresa, né? Dentro de empresa tem muito aquelas questões de valores, de pilares da empresa. O rígido vai seguir esses valores. Vai seguir. Se ele acredita nesses valores, claro, né? Se os valores da empresa fazem parte dos valores desse rígido, ele vai seguir esses valores. E se são sócios e ele vê que o outro sócio não está seguindo esse valor, ele não vai permitir. Porque ele acredita no valor. Então, assim, ó, é um traço de caráter sensacional. Se torna uma pessoa, assim... Gente, eu tô falando isso, mas não é porque o meu traço de caráter mais relevante é o rígido. Mas é uma pessoa, assim, extraordinária. Porque é uma pessoa que vai te levar a manifestar muita coisa. É uma pessoa que vai te ajudar a ficar na ética. É um traço de caráter que vai te ajudar a seguir os seus objetivos sem medo, sabe? Não importa que tenha alguém do seu lado falando, não, mas a minha base, né? Amor, sucesso e dinheiro. Vou usar o meu exemplo. Pra mim, sucesso é fazer dinheiro com amor. E eu vou fazer dinheiro com amor. Aquilo que eu tenho como propósito. Estar aqui com vocês é com muito amor. Então vai vir uma pessoa e falar, não, Adriele, mas se você parar de fazer isso e começar a trabalhar com outra coisa, você vai ter mais dinheiro. Aí essa pessoa vem e fala, e fala, e fala. Eu, como rígida no recurso, não vou me importar. Porque eu estou fixa no meu valor. Eu, rígida na dor, é capaz de eu sair do meu valor. Porque eu preciso provar que eu sou boa nisso também. De fato, vou ganhar muito dinheiro aqui também para mostrar que eu posso, que eu consigo, que eu sou boa. Então, é um traço
traço de caráter que vai te colocar no caminho daquilo que você quer e vai te direcionar para aquilo que você quer. Não importa o que aconteça, não importa quem você veja na sua frente, não importa o que falem, não importa. O rígido, ele sabe que ele é bom, ele sabe que ele consegue e para ele basta. O rígido no recurso. Então, se você se identificou com um traço de caráter rígido e está preso na dor, você está perdendo muito, muito de se desenvolver, de crescer, porque é um traço de caráter que vai te levar longe de verdade. Então, assim, ó, hoje, como prometido, é o sorteio do traço de caráter. Então, vocês vão lá no meu direct e enviem qual traço de caráter vocês mais se identificaram na vida profissional e financeira. Eu vou sortear 5 pessoas para receber essa análise. Ai, Adriele, mas se eu já me identifiquei, de que vale essa análise? Primeiro de tudo, a minha análise vai ser mais aprofundada do que a sua, porque eu sou especialista nisso. Então, a ideia é não só falar, ai, você é isso. Não. A ideia é olhar para o seu traço de caráter, identificar ele, entender qual é essa dor que você está carregando na vida profissional e financeira que fez você se identificar com o traço de caráter. E aí a gente cura essa dor para que você saia da dor e passe a usar os recursos. Por isso que todos os traços de caráter, eu falei a dor e falei o recurso. Para você ver o que é que você está deixando de fazer. E o que é que você pode fazer para crescer profissionalmente. Então, relembrando, quais são os traços de caráter? Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Vai no meu direct e envia qual desses traços de caráter você mais se identificou na vida profissional e financeira, que a gente vai fazer essa análise juntos e a gente vai fazer esse desbloqueio de dor para recurso para que 2026 você consiga avançar no teu sucesso profissional e financeiro. E lembrando, o ideal é que a gente tenha todos os recursos, todos os traços de caráter, mas isso vem com autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, quanto mais você se aprofundar, quanto mais você buscar por reconhecer, né, aonde você está travada, em qual dor você está travada, mais acesso aos traços de caráter no recurso você vai ter e mais você vai se desenvolver. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. Cedinho, né, gente? Vocês estavam almoçando comigo ao longo da semana e no final de semana vocês tomaram um café da manhã comigo. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu desejo de coração que essa semana o Código Invisível do Sucesso tenha transformado a vida de vocês, que eu sei que transformou, mas que vocês tenham conseguido absorver isso. Porque se vocês ouviram só por ouvir, não transformou mesmo. Agora, se vocês estiverem aqui dedicados, assistiram todos os traços de caráter, eu tenho certeza que mudou a visão de vocês e isso vai mudar a vida de vocês também. Agora, vocês sabem aonde vocês estão estagnados. Agora, vocês sabem por que é que vocês não estão conseguindo crescer profissional e financeiramente. E agora, vocês sabem o que vocês precisam fazer para crescer. Então, gente, sucesso para vocês. Curtam, comentem, compartilham essa live, todas as outras também, para que mais pessoas possam iniciar 2026 desbloqueando o sucesso profissional e financeiro. Então, um beijo, gente. Um bom final de semana para vocês e até a próxima.